Olá, tudo bem? Já estão prontos para o Natal? Já sortearam o amigo secreto? Já sabe o que vai dar, o que vai gastar? Onde vai ser a ceia? Porque normalmente é uma briga, né? Passa aqui, passa lá, passa por lá. É um período muito tumultuado, né? É um período muito... Essa semana eu fui ao mercado. Meu Deus, parecia o fim do mundo. Parece que o mundo estava dentro do mercado, já comprando as coisas, providenciando Chester, peru, mais isso, mais aquilo. Enfim. Mas nós temos que aprender uma coisa, eu fiquei pensando, que é deixar as coisas como elas são. Nós temos mania de não deixar as coisas como elas são. E eu vi algo que eu tomo a liberdade de ler para vocês, eu achei maravilhoso sobre isto, né? Às vezes temos que deixar as pessoas irem sem que elas possam dar explicação, apenas vão. Aceitar que nem tudo depende de nós. Nem tudo depende de nós. Que nem tudo tem. Quem é que tudo tem? Não conheço. E temos que encarar um fim, não como eu quero, mas como ele é. Não lutar por um final. Buscar a resposta de uma pessoa simplesmente não tem razão de ser, a não ser aceitar e compreender e seguir em frente e deixar ir mesmo, deixa ir, mesmo quando a saída dói. E temos muitas partidas, muitas rupturas que doem demais. E a gente tem que aprender a aceitar essa dor, aceitar, né, a partida do outro. A paz só vem para quem aprende a soltar, a deixar as coisas como elas são. Descubra tesouros, mas não os tire do fundo do mar. O lugar deles é lá. Admire a lua, sonhe com ela, mas não queira trazê-la para a terra. Curta o sol e deixe se acariciar por ele. Mas lembre-se, o sol e o calor é para todo mundo. Sonhe com as estrelas. Apenas sonhe. Elas só podem brilhar no céu. Não tente deter o vento. Ele precisa correr por toda parte. Ele tem pressa de chegar, sabe-se lá onde. Não apare a chuva. Ela quer cair e molhar muitos rostos. Não pode molhar só o seu. As lágrimas, não as segure. Elas pairam, correm na minha, em todas as faces. O sorriso apenas você deve manter. Agarre-se a ele. Quem você ama, guarde dentro de um porta-joia. E joga a chave fora. Deixar cada coisa no lugar, como elas são, não é uma tarefa fácil. Às vezes a gente tem uma criança do lado e que sempre quando você fala, vai tomar banho, ele não vai. Vai tomar banho, tá na hora de comer, tá isso, tá aquilo. Estude, faça lição.
Ele não consegue fazer as coisas de pronto como você deseja. E a gente tem que aprender a lidar com aquilo que nós não nos sentimos capazes de fazer. Como a resposta de uma pessoa. Ela pode ter um comportamento totalmente diverso do que você gostaria. E normalmente isso acontece. Para aqueles apaixonados, de repente, né? O menino ou a menina chega e fala tchau. Às vezes não fala nem tchau, vai. E você fica com aquela amargura dentro de si, como se o mundo tivesse acabado. Então existem tarefas muito difíceis, tarefas muito árduas que nós temos que aprender a guardarmos no lugar certo os nossos tesouros. Tesouros, o nosso bom humor é um tesouro, o nosso sorriso nem se fale, a nossa paz incontestável. Mas é preciso saber o momento certo e aquilo que nós temos que deixar ir, aquilo que precisa voar. Os filhos, quando casam, eles precisam voar, eles precisam sair de casa e constituir as próprias famílias. Então, para os pais que têm os filhos saindo, eles precisam voar. E para os filhos, bata as asas, voe. Vá para uma universidade, vai fazer um curso de especialização. Optou em sair com a namorada e nas festas vai passar à meia-noite com a namorada, com a família dela, e depois no almoço vai passar com a sua. Veja, são coisas singelas e que muitas vezes nos atormentam. Atormentam de tal forma que nos tira o sono. Mas é preciso saber, é preciso saber o que você tem que deixar ir e aquilo que você tem que ter sempre, que são os seus elementos mais importantes. Porque veja, uma mãe imagina um filho até antes, enquanto ele está na barriga, ou antes mesmo, só numa vontade. Eu vou querer um menino ou uma menina e ele vai ter que fazer isso e aquilo. Se conhecemos uma pessoa, eu gostaria que ela agisse assim, que fosse assado, que fosse e de repente, nós inventamos uma pessoa que o outro não é. Olha que bom, porque o outro é o que ele é. E muitas vezes nos apaixonamos por aquilo que criamos. Eu conheço um monte de gente apaixonada por um namorado, uma namorada, um marido, um amante, seja lá o que for, mas na sua imaginação. Você construiu aquela pessoa e quer que ela faça aquilo que você gostaria que ela fizesse. E isso é muito difícil de corresponder. E você percebe quando a pessoa construiu você, espera de você isso, aquilo e isto. E quando você não corresponde, sofrimento. Que dor. Então deixar cada coisa no seu lugar e cada lugar na sua coisa é uma tarefa difícil e necessária. Cometer erros, todos nós cometemos. Não adianta falar que eu não cometo erro. Você já está cometendo um erro só de achar que não comete erro. Erros a gente comete todos. Mas o que é mais importante em relação aos erros? É não se arrepender deles. Não podemos arrepender porque eu fiz errado. Eu tenho que aprender com eles. É diferente do arrependimento. O arrependimento nos arrasta
E o aprendizado nos enriquece e evita que possamos cair nos mesmos erros. Então, os erros, não se arrependa nunca deles. Aprenda com eles. E olha, o arrependimento é o mais difícil que se carrega, é o sentimento mais difícil que se carrega quando se envelhece. Porque quando a gente ganha idade, em que a gente olha o que você fez, o que deixou de fazer, o que está por fazer, o que isso, o que aquilo. Aí me arrependo de não ter dito, me arrependo de não ter feito. Normalmente bate com a idade. O que você fez? O que você deixou de fazer? E a gente se perde e machuca e dói. Basta deixar as coisas, cada coisa no seu lugar. Se você achar que deve voltar, volte. Se percebe que precisa seguir, siga. Se tiver tudo errado, comece novamente. Se tiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Se achá-lo, segure. Fernando Pessoa escreveu isso. Quer deixar cada coisa no seu lugar. Quer saber viver cada situação na sua situação. Nem mais nem menos. Mas apenas viver. Ai, tá chovendo. Viva a chuva. Apesar que as chuvas, né, principalmente no sul, os ventos estão devastando. Deus do céu. Minha avó diria que é o final do tempo. Deve ser, né? Porque já faz tanto tempo que as coisas estão atravessadas que não se sabe mais. Há tanto tempo que as pessoas esqueceram de se relacionar, de demonstrar afeto, de demonstrar amor, seja por um motivo que for, cada um tem seu motivo. Cada um tem suas penas. Talvez seja o fim dos tempos, em que a agressividade é o que está se movendo, está arrastando as pessoas. A fome, a miséria aumentou muito. A intolerância, as doenças aumentaram. Várias doenças aumentaram muito. Que é a falta maior do amor, do perdão. Então, não se preocupe tanto como o outro está fazendo. Observe o que você faz. Para que você possa ser diferente. Não sei se é diferente. Apenas vai seguir aquilo que é saudável, aquilo que te faz bem, aquilo que te enaltece, que é deixe as lágrimas caírem na tristeza ou na alegria, não tenha pudor. Mostre ao mundo que você é sensível, que você ama. A humanidade está precisando de amor. Amor, não desculpas. As pessoas estão precisando de estar mais próximas. Não na distância da presença, porque hoje a gente tem a distância da presença, né? As pessoas estão juntas e ao mesmo tempo estão teclando, estão em outro lugar. Então, do que queixamos na época da pandemia? Não posso ver, não posso abraçar, não posso isso. E hoje eu posso tudo isso.
e eu não faço. É uma escolha? É uma escolha. E que é preciso saber escolher. Por isso que eu acho que falta o amor. Não deixe de amar. Não deixe de desejar. E quando estiver com outra pessoa, esteja com outra pessoa. E se precisar deixar partir, parta. Não faça nem perguntas. Se a outra pessoa tem algo a dizer, ela vai dizer. Se não tem nada a dizer, ela só vai embora. Então, deixe cada coisa como elas são. Mas preocupe-se em ser o que você é. Pensa nisso. Beijo.